A Facisa e a Universidade Federal de Campina Grande, através do projeto de extensão Cidadania Ativa, Valores e Instituições Políticas, em parceria com a Escola do Legislativo da Paraíba, promoveram nos dias 1, 2 e 3 de setembro, no Teatro Facisa, o seminário Eleições 2014, o Balanço do Poder Político. O programa Tema Jurídico de hoje vai mostrar toda a cobertura desse evento. Olá, boa tarde. O programa Tema Jurídico de hoje vai mostrar como foi o seminário Eleições 2014. O evento teve a participação de professores, alunos de escolas públicas e profissionais de várias universidades do Brasil. Estudantes e profissionais das mais diversas áreas acompanharam o evento. A possibilidade de você conhecer mais profundamente as leis, as modificações que anualmente acontecem na lei eleitoral, e não apenas como cidadão, ou como cartunista, ou como um profissional que lida com o trabalho político, é conhecer mais profundamente, como eu falei, e ter certeza do que você vai fazer daqui para frente. Vai me trazer realmente um aprimoramento bem mais de saber e de contribuir para com essa situação que nós estamos vivendo no país nesse ano de eleição. O seminário é promovido pela Facisa e Universidade Federal de Campina Grande, em parceria com a Escola do Legislativo da Paraíba. A preocupação nossa exatamente de fazer um seminário dessa natureza era discutir, fazer uma reflexão sobre os problemas que inquietam a política brasileira. E de 2 em 2 anos nós temos esse tipo de problema. Quer dizer, os partidos representam a sociedade, os partidos realmente figuram uma instituição sólida. O que a sociedade diz, o que ela clama, é exatamente o contrário. Os partidos não mais representam ou não têm representatividade. O problema do sistema eleitoral também podemos discutir, podemos mudar, tem algumas falhas. Agora, sempre com a responsabilidade de dizer que nenhuma reforma eleitoral vai resolver todos os problemas da política brasileira. Na abertura do evento, o público acompanhou uma apresentação do coral Coro Encanto da UFCG. Logo após, assistiram à palestra dos professores Carlos Ranulfo Melo, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Raimundo Juliano Feitosa, da Facisa, que abordaram o tema Cenário Eleitoral no Brasil e o processo político-partidário. Um dos temas abordados durante o evento foi a necessidade de uma reforma política. Confira a opinião dos especialistas sobre o assunto. Eu sou bastante cético com relação à reforma, seja ela quais forem, política, fiscal, porque quase sempre as propostas são da megalomania, a política de terra devastada, vamos mudar tudo. E os espaços para mudança são muito pequenos. Eu desconfio que a gente tem que ter muita cautela, é um momento muito perigoso, um momento pré-eleitorais, porque aparecem muitas propostas, algumas até mirabolantes, né? Se nós usarmos um pouquinho a memória, eu chamo a atenção do seguinte, que há uns anos atrás o Congresso cortou na própria carne e adotou a chamada cláusula de barreiras para frear esse impacto dos partidos danicos ou pequenos. O que aconteceu? Eles foram ao judiciário e conseguiram uma decisão do STF dizendo que aquela decisão do Congresso era inconstitucional. Ora, com isso, aquilo ali era uma grande reforma, porque inibia esse negócio, o mercado dos partidos. Porque os partidos que não alcançassem um percentual mínimo definido em lei no processo eleitoral não teria espaço e não ia para a negociação, como funciona em qualquer país, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer espaço. Nós jogamos fora com a ajuda do judiciário, um momento rico. Eu desconfio que essa fazer reformas, eu pergunto para quem e para quem, Não existe uma reforma genérica. O que nós queremos com a reforma? Tem que primeiro definir o que nós queremos. Depois de definir o que nós queremos, aí vamos lutar para obter. Mas uma reforma tem que saber quem se beneficia dela, A reforma é uma discussão muito antiga no Brasil. Desde que nós fizemos a Constituição, fala-se em reformar a Constituição. Desde que nós fizemos. Então tem mais de 20 anos que esse assunto está na pauta. O problema, sabe qual é? É que não há assim, um consenso sobre isso. É como se, vamos dar um exemplo, é como se a reforma política fosse uma espécie de remédio milagroso. Faz uma reforma política. Só que não é assim, Cada cabeça tem uma reforma política.
E reformas políticas são difíceis de serem feitas. Na América Latina, todos os países da América Latina já passaram por vários processos de reforma política e a boa parte delas não deu certo. Reforma política não é um processo fácil, não é uma espécie de remédio milagroso. Tá? Então acho que as pessoas têm que... E o que acontece no Brasil? Existem muitas propostas, mas pouco acordo sobre as propostas. Vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais tema jurídico. Voltamos com mais um bloco do programa Tema Jurídico, que mostra a cobertura completa do Seminário Político Eleições de 2014, realizado no início da semana no Teatro Facisa. Um dos participantes do seminário foi o coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Carlos Ranulfo Melo. Ele conversou comigo sobre o cenário político atual e o desafio de governar em um país pluripartidário. Olha, nós estamos diante de uma eleição que sofreu uma enorme mudança, né? A morte do Eduardo Campos, a entrada da Marina, ela alterou completamente os cálculos, tanto dos políticos como dos cidadãos. Os cidadãos passaram a prestar mais atenção no processo eleitoral e houve uma mudança muito significativa nas posições dos candidatos, tornando a eleição muito, saindo da antiga polarização PT, PSDB, e a Marina entrando como um elemento novo. É cedo ainda para dizer, porque nós temos ainda um mês para o primeiro turno e 2 meses para o segundo. Quer dizer, e esse fenômeno da Marina é um tanto recente, né? Então ainda é cedo, tem 2 perguntas que ainda estão colocadas. Primeiro é se até onde cresce a Marina. E segundo é se ela sustenta o crescimento, porque essas ondas eleitorais, elas costumam refluir também. Então são 2 questões que certamente vão ficar mais claras nas próximas semanas. Professor, a gente vê nessa eleição e já há algum tempo a questão da migração partidária, né? O Brasil vem de uma história que a gente tinha 2 partidos políticos, hoje temos aí mais de 30. Me parece que a gente saiu do pluralismo político para o pluralismo partidário. Como é que o senhor vê isso? Nós temos... O problema não é tanto ter 30 partidos registrados no TSE. Isso podemos ter 50. O problema maior é você ter um número muito grande dentro das assembleias e no Congresso. Então, se você pegar a Câmara dos Deputados, você tem hoje mais de 20 partidos, né? O que isso acontece? Qual é a consequência imediata? É porque você vai ficando mais difícil governar. O presidente, nós somos um país presidencialista, mas o presidente só governa se tiver maioria no Congresso. E uma maioria, quando você tem muitos partidos, ela começa a ficar difícil de ser composta. Esse foi o grande desafio da Dilma e vai ser o grande desafio de qualquer presidente daí para frente. Quer dizer, como é que eu componho uma maioria partidária com tantos partidos? Um dos organizadores do evento, o cientista político e professor do curso de Direito da Facisa, Aécio Melo, também foi um dos nossos entrevistados. Ele traçou um perfil do eleitor atual. O povo brasileiro ainda não aprendeu a votar, mas com muita dificuldade tem aprendido, muita dificuldade. É um processo muito lento, é um processo histórico e a partir de muitas dificuldades e de algumas escolhas equivocadas, o povo tende a mudar o seu voto e tem uma enorme tendência de incorporar o sentido da democracia e da participação política. Esse processo é um processo que não vai ser construído da noite por dia. Então, todos os dias, com a participação e com um olhar mais apurado sobre a política, o cidadão, ele, consequentemente, vai aprender a escolher melhor os quadros políticos que vão conduzir o país e os destinos também do seu estado e do seu município. Mas esse processo é um processo que tem dificuldades, tendo em vista o problema cultural. Existem questões culturais, né, enraizadas, como você coloca, e a imprensa sempre coloca, né, o risco, né, da política do toma lá da cá, o assistencialismo, o fisiologismo, o nepotismo. Existe uma série de problemas, de entraves, para que nossa democracia ela possa, de fato, alcançar um patamar de solidez, né? Um terreno fértil para que o país consiga encontrar um caminho para o progresso, para o desenvolvimento. Então, o povo brasileiro, infelizmente, ainda não sabe votar adequadamente, mas tem
aprendido com muita dificuldade. Muita dificuldade. E a gente acredita que, gradativamente, com ou sem o voto obrigatório, o povo ele comece a encontrar, ele um dia possa encontrar o seu real caminho como eleitor e participando da vida política do país com qualidade. Vamos ao intervalo e no próximo bloco a gente volta com mais temas jurídicos. Voltamos ao último bloco do programa especial sobre o seminário político realizado na Facisa no início desta semana. O cientista político e professor da UFCG, Fábio Machado, destacou a importância do guia eleitoral, mesmo em tempos de redes sociais. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, o guia eleitoral ainda tem uma certa repercussão na comunidade, porque é a utilização da televisão que faz com que os candidatos entrem nos lares das famílias. Nem todo mundo tem acesso às redes sociais, como se imagina. Então você tem um acesso restrito às redes e a maioria da população não tem esse tipo de acesso, né? É parte de uma espécie quase ainda de uma elite, no caso brasileiro. A televisão não, a televisão está dentro de casa. Então, antes da pessoa ver a sua novela, ir ao jantar ou alguma coisa, ela está olhando. E isso tem um rebatimento muito forte na população dos programas que estão sendo vistos. Bom, a oposição sempre com o papel dela de fazer, de bater, de achar os problemas de quem... Ou seja, o governo é vidraça, e aí você fica colocando os candidatos à reeleição exatamente tentando mostrar aquilo que foi feito e tudo mais. O que é importante nesse caso é você não resvalar para a crítica pessoal, né? Você não baixar o nível. É necessário que a agenda, a pauta, né, do programa seja voltada para a apresentação das políticas públicas que tanto nós brasileiros precisamos, na área de segurança, de saúde, enfim, na área de educação, aquilo tudo que nós como cidadãos, esperamos que os candidatos tenham propostas, né? Então eu acho que o guia eleitoral, na minha avaliação, é pertinente sim. Muita gente faz essa crítica, repito, mas eu acho que ele tem um valor. E se não fosse assim, os partidos não brigariam tanto para fazer coligações e aumentar o seu tempo, né, no guia eleitoral. Os especialistas destacaram ainda o espaço midiático para os candidatos da minoritária e a personificação do voto. Eu acho que a maioria dos eleitores tem a mesma opinião. Nós, como analistas, nós compartilhamos com você essa sensação. Praticamente ali você está com segundos de imagem que você não tem, principalmente candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, não tem o tempo necessário para poder apresentar suas propostas. O que é de fundamental importância, porque é no parlamento onde você legisla, onde você cria as leis que vão reger a sociedade. A questão que você coloca sobre o mecanismo, né, mecanismos alternativos que você poderia ter, é algo a se pensar, porque no momento nós não temos algo que diga assim, olha, nós podemos fazer dessa forma. Por quê? Porque a quantidade de candidatos, né, a quantidade de candidatos à Assembleia Legislativa e mesmo à Câmara Federal, ela é muito grande. Quer dizer, para você tomar esse tempo na televisão, por exemplo, ou mesmo no rádio, ela é extensiva. Talvez os mecanismos aí, por exemplo, aí as redes sociais, eu diria o seguinte, por que é que você não tem mais as manifestações de rua que você poderia ter? Porque no espaço televisivo, no espaço midiático, quantos deputados, candidato a deputado estadual nós temos? Quer dizer, como é que você faria essa divisão no sentido de aumentar o tempo que eles têm? Então, trata-se de, digamos assim, uma equação ainda a ser pensada, a ser resolvida, como é que essa proposta dos candidatos poderia ser feita. Se os partidos políticos fossem mais fortes, se os partidos políticos fossem instituições, né, como deveriam ser, num sistema democrático representativo, talvez o partido pudesse fazer esse trabalho, esse papel de apresentar melhor. A deficiência, o déficit da representatividade dos partidos na sociedade é de tal ordem que você personaliza a campanha. Você personaliza a campanha. Então, normalmente, muitos dos eleitores votam na pessoa aqui no Brasil e não no partido. Então, existe um problema aí também de força, de representatividade das instituições partidárias, que talvez, a meu ver, seria exatamente aqueles que poderiam fazer uma ampla promoção, né, apresentação dos seus candidatos ou dos candidatos da sua coligação, apresentando suas propostas de forma em bloco. Mas aí o partido no Brasil não tem essa força que deveria ter. Professor, ao mesmo tempo que a gente tem essa representatividade dos partidos em xeque, a gente tem novos partidos sendo fundados, chegando. Que relação a gente pode fazer nessa criação de novos partidos como moeda de troca?
Olha, a crise de representatividade nossa está exatamente que você não vê uma relação substantiva entre os partidos, né, os que já existem, e muito menos os que são criados a toque de caixa, né, com a densidade social. Quer dizer, partidos políticos, eles, em princípio, deveriam representar setores e segmentos da sociedade. Os partidos políticos representariam isso o quê? No parlamento, né, no poder executivo, etc. Do quê? Setores da sociedade, de movimentos da sociedade. Isso não acontece exatamente por conta dessa falta de representatividade, no sentido de que os partidos perderam sua característica, se é que tiveram em algum momento no Brasil, característica ideológica, né, os seus pontos de vista estatutários, né, políticas e programas de governos, né, com um vetor de uma política que seja bastante clara, ou de intervenção do Estado, ou menos, ou mais neoliberal, que não fosse que assim. Então nós perdemos isso aí, e aí você resvala para o quê? Resvala para a pulverização dos indivíduos. Os indivíduos é que passam a representar a personalidade, o candidato, ele, e não o partido. Então, nesse sentido, eu acho que a cláusula de barreira, ela faz sentido. Eu sou a favor do multipartidarismo. Eu acho que você deve ter uma pluralidade de partidos, principalmente uma sociedade como a nossa, tão diversificada, tão plural. Não dá para você fazer um sistema partidário no Brasil, bipartidário e tal, um sistema multipartidário, porque a sociedade é extremamente plural, diversa, é característica do Brasil. Mas limitar através do instrumento da cláusula de barreira seria interessante, para você não ter partidos que não têm representatividade nenhuma, de segmento nenhum da sociedade, e que atrapalham e fazem com que essas siglas, né, esses partidos sejam de aluguel, que é aquilo que você estava perguntando. A barganha, toma lá e o dá cá. Os partidos políticos no Brasil, eles não têm tanta importância, né? Para a população, a ideia de personificação da política ainda traz a crença num salvador, né? numa figura messiânica, uma coisa meio atrelada talvez ao sebastianismo português, a ideia de que nós precisamos de um líder que vai ou que vem conduzir o povo num momento difícil, seja na economia, seja na segurança pública, em outras questões sociais. Então, o povo ele não tem muito entendimento, muita informação sobre os partidos políticos, sobre a história de cada partido, né? Sobre os quadros que formam um determinado partido político e as bandeiras defendidas por aquela agremiação partidária. Infelizmente, a população não tem conhecimento. Diante disso, resta a figura do político, aquela figura do político carismático, ou que pelo menos consegue conquistar corações e mentes, né? Consegue arregimentar um grupo considerável de eleitores e que consegue a vitória nas urnas. Diante dessa situação, desse cenário, e tentando se aproximar dessas lideranças, as pessoas, infelizmente, elas não estão muito preocupadas com o destino do país, o destino do Estado, o destino do município, da sua comunidade, né? As pessoas estão, infelizmente, diante dos inúmeros problemas que a população enfrenta diariamente, as pessoas acabam se acostumando com a ideia de que a política é uma espécie de comércio, né? Uma espécie de feira, de mercado, onde as pessoas vão buscar, os eleitores, infelizmente, vão buscar saídas para os seus problemas através de negociações, pedidos, favorecimentos, deixando de lado a verdadeira importância do debate político. E isso nos traz um grande problema, porque fragiliza a democracia e aqueles mais conscientes começam a não mais acreditar no jogo político, no processo político. E as eleições, elas acabam se transformando num terreno de descrença. Por isso que as pessoas hoje, a gente sente isso, né, nas ruas, às vezes conversando com amigos, com parentes, com vizinhos, as pessoas estão, sinceramente, tristes, né, diante do quadro político e sem esperanças, né, para um futuro, pelo menos a curto e médio prazo, para o país. Então, na verdade é um processo, né, na verdade é um ciclo de problemas, de questões, de situações, uma puxando a outra, e isso tudo deságua na fragilização, num quadro frágil para a nossa democracia. E o programa Tema Jurídico fica por aqui. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais Tema Jurídico da Facisa.